Pela primeira vez em todos esses anos de existência no Brasil, o número de jovens adolescentes ultrapassou o número de adultos com ansiedade. Isso eu não me excluo disso, porque eu também me identifico como um jovem ansioso. E nesse vídeo eu vou trazer um pouco da minha perspectiva e da minha relação com a ansiedade. É claro que não é uma coisa que dá para fugir nos dias de hoje, e esse é um dos principais motivos do qual eu acredito que esse seja o mal do século. Inclusive, recentemente, essa semana que está sendo postado esse vídeo, lançou o filme da Pixar com a Disney, que se chama Divertidamente 2, do qual surgem novas emoções na vida da Riley, que é a personagem principal, e uma delas é a nossa querida ansiedade. Junto com ela vem outras emoções, mas hoje a gente vai focar na ansiedade. Eu vou falar um pouco da minha relação com ela, como eu descobri que eu era um ansioso e como que eu lido com isso, mais de 2 anos fazendo terapia. E não é um bicho de 7 cabeças, não é. Talvez de 2 ou 3, mas no começo é muito mais difícil, até que a gente aprenda a lidar com isso. E essa pesquisa que saiu na Datafolha, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, diz lá embaixo que o principal motivo é o celular. Nesse estudo foi feito isso, esse apontamento. E assim, é claro que o celular ele não é o culpado disso tudo, né? O celular, na verdade, ele é um veículo para outras coisas, e são essas coisas que costumam causar esses gatilhos, essa ansiedade. E é claro que se a gente olhar para trás, a geração de 2000 foi a última geração que viveu sem rede social. Então eu me lembro que quando eu era muito novinho, ainda não existia rede social, e a vida ela parecia ser mais colorida, né? Eram menos estímulos, eram menos, sabe, essa idealização de que tudo é muito fácil e tudo é muito rápido, só que menos para você. Talvez você que esteja aí do outro lado tenha às vezes essa sensação vendo stories e reels, vídeos, o tempo todo de famosos ou ricos, pessoas que ficaram ricas, muitas das vezes vendendo coisas não tão apropriadas ou de fatos sérios, produtos sérios, enfim. Existe, assim como no mundo offline, no mundo online, também existem pessoas que trabalham de forma correta e de forma desonesta. E muitas pessoas constroem o seu patrimônio e chegam até onde podem, sem nenhum tipo de punição. Porém, é claro, para quem acredita em outras coisas, assim como o lado religioso, sabe que de uma hora ou outra vem fácil, vai fácil. São pontes destrutíveis, né? Pontes de areia. E talvez, muitas das vezes, você olha a grama do vizinho ou a vida daquela pessoa que você acompanha na rede social e você acha que é mil maravilhas, isso e aquilo. Mas muitas das vezes ela nem vive aquilo, né? Tiro por experiência própria. Quantas pessoas você... Isso é uma coisa para se pensar. Quantas pessoas você não vê postando muitas fotos em rede social, até relacionamentos que você, conhecendo talvez um pouco mais de perto, saiba que seja tóxico ou que passe por momentos assim extremamente desagradáveis ou desrespeitosos, mas que nas redes sociais é mil maravilhas. Já parou para pensar assim? As pessoas mostram o que elas querem em rede social. Só que o problema não é esse. O problema é que muitas das vezes quem está do outro lado vendo cria um sistema de comparação. E essa comparação, para mim, João, foi um dos motivos de me despertar essa ansiedade. Aquela ansiedade de futuro preocupado com o trabalho, preocupado com dinheiro, preocupado com oportunidades. E isso vai se embaralhando e virando uma bola de neve. Só que se você parar um pouco e realmente pensar,
As coisas boas, grandes feitos levam tempo. Infelizmente, hoje, quando essa pesquisa apontada diz que o tema principal ali, o assunto principal foi o celular, o ponto de partida dessa ansiedade, eu acredito que essa exposição excessiva, essa criação de um mundo totalmente paralelo e desconexo com a realidade de mais de 95% dos brasileiros, que ganham aí menos do que 6, 7 mil reais por mês. É assim absurdo pensar que você pode estar atrasado por ganhar menos do que aquela pessoa que você segue na rede social, ou não ter conquistado tantas coisas jovem, com menos de 30 anos, não ter batido seu primeiro milhão. Então, tudo isso é um cenário que colabora para uma ansiedade, para um gatilho de ansiedade. Muito provavelmente você já ouviu esse termo, e o gatilho nada mais é do que um estalo de quando a ansiedade ela vai entrar em ação. Se você assistiu o filme divertidamente, tem uma hora que a ansiedade ela pega e assume o controle. Ela bota a mão no painel e toma conta. Só que, é claro, existem vários tipos de gatilhos. Pode ser uma pessoa que você segue que tem um corpo muito bonito, ou fez um procedimento estético e ficou super lindo, e você olha às vezes no espelho e vê que seu corpo tá horrível, ou isso é a impressão que você tem, né? Comparando com essa pessoa. Mas essa não é a realidade, né? Existem corpos e corpos, pessoas e pessoas, rostos. Todos nós somos diferentes, condições financeiras, oportunidades. Sempre vai existir alguém mais ou alguém menos que você, em todos os aspectos. Às vezes você olha para a grama do vizinho e tem a outra pessoa da casa do lado que olha para a sua e deseja viver a sua vida, ter as coisas que você tem. Então é muito pequeno, é muito fútil talvez se preocupar com isso a nível de tomar a sua saúde mental, de te preocupar tanto, de te fazer tão mal, de te deixar tão assim ocupado com pensamentos desse tipo, né? No filme tem uma coisa que é retratada e é muito interessante porque a ansiedade ela é necessária. A ansiedade a um certo nível pequeno, ela é importante para um início, um start de algum projeto, por exemplo, você quer começar na academia, você tem aquele pico de motivação, e a motivação ela tá até atrelada um pouco com a ansiedade, né? Então você se sente assim super animado e começa aquela atividade e você de repente começa a engrenar. Só que se você não vê resultado num pequeno período de tempo, aquilo pode ser que te desmotive. Só que daí é a hora que outras emoções, outras coisas devem assumir o controle. Só que se você tiver com a sua ansiedade ali tomada o controle em primeiro plano, você não vai ver o resultado e vai ficar extremamente frustrado, e a frustração vai te levar ao quê? Ao desistir, ao cair fora, ou deixar de fazer alguma coisa, ou deixar de talvez se alimentar melhor, ou de ir na academia, ou de fazer um esporte diferente, estudar alguma coisa nova, começar um negócio, seja lá o que for, um estudo, você começou a estudar para a prova, foi mal na primeira prova, e aí você não decide não estudar mais e desiste talvez daquele curso. Então entenda, as coisas levam tempo, precisam de esforços, assim como uma árvore. Essa teoria eu tenho certeza que você já ouviu, mas faz muito sentido. As árvores elas são plantadas, cultivadas, regadas, e depois de muito tempo e de vários fatores externos, ela pode dar certo, crescer e dar bons frutos, se bem cuidada. E isso serve para tudo na nossa vida, seja no relacionamento, seja no relacionamento amoroso, ou seja no relacionamento de amizade, enfim, com seus pais. Tudo que a gente investe tempo, cuida, rega, tende a crescer e dar bons frutos.
né? Eu tô lendo um livro que se chama Hábitos Atômicos, na verdade, e ele reforça muito essa ideia de pequenos bons hábitos diariamente, se olhado num longo prazo, é exponencial. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem a constância, como depois de certo período de tempo, ela cria um boom, né? Ela sobe muito a curva e você começa ali então a se destacar, Eu espero que assim, tudo isso que eu esteja falando aqui, você esteja prestando atenção e levando para dentro do seu coração, porque grandes coisas levam tempo, tá? Sabe a casinha de tijolos ou de madeira ou de palha? Você não vai querer construir uma casa de palha, né? Dos 3 porquinhos. Tenha paciência, foque realmente no que importa. Talvez a ansiedade, isso acontece comigo, ela rouba muitas coisas minhas. Rouba às vezes a minha alegria, rouba o tempo presente que eu tô tendo com as pessoas que eu amo, ou algo que há uns anos atrás eu curtia muito fazer, gostava muito e muitas das vezes vai perdendo a graça. Por quê? Aí entra também um pouco das redes sociais, né? São coisas ultra dopaminérgicas, são vídeos e vídeos e vídeos, um em cima do outro, e você vai rolando a tela e aquilo vai te bombardeando de sensações boas. E quando você vai ver, você já não sente mais prazer em coisas pequenas que você sentia antes. Se você comer também todo o tempo, todos os dias, coisas muito gostosas assim, de repente elas vão perdendo, sabe, aquela magia, aquele gosto, aquela coisa que você come e fala, nossa, que gostoso. Aquilo vai perdendo aquela graça toda porque você vai se acostumando e de repente as pequenas coisas deixam de ser tão prazerosas, sendo que elas deveriam ser, ou pelo menos eram antes. E cada vez você quer mais e quer mais e quer mais, até que as coisas começam a perder as cores e depois disso começa um outro buraco, né? Uma outra consequência. Então, assim, qual que é a forma que eu, João, encontrei de lidar com a ansiedade? Primeiro ponto, você deve reconhecer que você é uma pessoa ansiosa e não fugir disso, não evitar. Inclusive no filme eles retratam isso de uma forma muito boa e bonita, quando a ansiedade ela tira da sala as outras emoções antigas, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, e ela assume o controle, as coisas começam a ir bem no começo. Igual eu falei, um pouco de ansiedade, ela é boa para começar alguma coisa e para te impulsionar. Só que se ela continuar no controle, a tendência é que as coisas piorem. Porque você entra num círculo louco, do qual você nem vê mais o que você está fazendo, você só faz. Você automatiza hábitos ruins, né? E depois, quando voltam as antigas emoções e elas ali juntas começam a trabalhar em conjunto, respeitando a hora de cada uma e aceitando o tempo de cada um, elas começam a pessoa em si, a Riley, que é a jovem que tem todas essas emoções, ela começa a se dar melhor com ela mesma. Ela entende que ela não é feliz o tempo todo, ela não é triste o tempo todo, ela não tem medo o tempo todo, nem raiva, e muito menos ela não é ansiosa o tempo todo. Ela simplesmente tem e sente algumas coisas. E quanto menos você foge disso, melhor fica. Se você tá num dia ruim, se você tá ansioso, se você tá triste, respeita a sua emoção. Fica em casa, talvez, fica na sua. Sente aquilo que você está passando, digere aquilo. E talvez depois, no outro dia, você já vai estar melhor, porque você não ficou correndo disso. Eu vejo muitas pessoas que às vezes saem de um relacionamento ou acontece alguma coisa triste, aquela pessoa fica fugindo daquilo, se distraindo e não quer ficar pensando e não quer parar e corre, quando vai ver aquilo já alcançou ela e ela tá muito mal. Porque ela não viveu o luto que ela tinha que viver, ela não sentiu a emoção que ela tinha para sentir.
talvez você só precise ter mais calma, sabe? Acreditar que as coisas levam tempo e cada coisa tem o seu tempo. Talvez você já tenha ouvido aquela palavra de origem árabe, maktub. Significa era para ser, estava escrito como algo que está predestinado. Maktub, palavra de origem árabe, considerada um sinônimo de destino, porque expressa alguma coisa que estava predestinada, ou um acontecimento que já estava escrito nas estrelas. Você não vai se sentir bem o tempo todo e muitas das vezes você não vai ter a quem recorrer, né? Então a melhor coisa que você pode fazer é começar a se entender. Quando você entender quem você é, as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta, os hábitos que te fazem bem. Então, eu descobri que eu gosto de fazer luta, praticar esporte, fazer musculação, ler um livro, ouvir uma música legal, jogar videogame às vezes com um amigo meu. São coisas assim que, sabe, voltam a trazer cor aos poucos pro meu mundo. Tá com a pessoa que eu amo, são coisas assim que voltam a florir o meu campo, entende? Então se concentre no que realmente importa. Foco no que realmente importa. Olha para as coisas que realmente importam. E deixa aquilo que está muito à frente ou aquele monte de coisas que você costuma imaginar para o futuro. Tem um livro do Augusto Cury que chama Controle o Estresse, que fala que 80% das coisas que a gente se estressa e que a gente cria na nossa cabeça não vão acontecer. Então, calma. Existe um processo nas coisas e a gente deve respeitar eles. Com certeza, tudo que tiver que ser seu vai chegar até você. Você só tem que seguir o caminho, ter paciência e ser constante. 1 grão de cada vez por dia, são 365 grãos. Talvez um dia você falhar, não vai fazer tão mal, não se sinta tão culpado, tá bom? Eu espero que você saia desse vídeo entendendo alguma coisa a mais sobre você mesmo, pensando sobre você mesmo, e se necessário, procure um especialista, um psicólogo. É muito bem-vindo para você entender mais sobre você mesmo. Não negligencie isso, isso é extremamente importante. E mais foco, menos ansiedade. Realmente foque no que importa, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu like se fez sentido para você algumas coisas que eu falei. E se não, também deixe nos comentários. Toda crítica, toda opinião é bem-vinda. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.